Muito bom. Boa noite. Acho que o som estava alto, né? Papai, Carla, Carita, boa noite. Avisem aí o pessoal aí que a live iniciou. Mandem aí o aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho, vocês podem compartilhem, tá? Essa live vai ser muito especial para esse momento que a gente vivencia. Fala, Evandro. Boa noite. Então compartilhem essa live, tá? Avisem ao pessoal quem quiser participar ao vivo e em cores. Fala, Solano. Boa noite. Liliane. Então compartilhem, ao vivo é mais emocionante. Eu sei que tem muita gente que assiste depois, né? Mas o campo espiritual que envolve uma transmissão ao vivo é sempre diferente. A capacidade de compreensão é maior, a capacidade de retenção é maior. Carole, Andréa, boa noite. Dona Evangelina. Dona Evangelina está no Instagram e está no YouTube também? Acho que ela está nos dois para se garantir, né, Evangelina? Pessoal do YouTube aqui, Cássia, Maria Aparecida. Fala, Cida! Pessoal, eu queria inicialmente agradecer muito a presença de todos e de todas. Dizer que todas as perguntas, sempre que todas as lives que a gente está fazendo às terças-feiras, às 20 horas. Boa noite, Rita, Dani Ayrton. Então, todas as lives às terças-feiras, às 20 horas, quando for na segunda-feira, eu já abro sempre nos stories do Instagram uma caixa de perguntas. Fala, meu amigo Rubem. Então, sempre no dia anterior, nas segundas-feiras, eu vou abrir caixa de perguntas e vou responder todas as perguntas, quanto forem possíveis, pelos stories do Instagram, tá certo? Porque muitas pessoas me passaram perguntas no direct, no inbox, né, do Instagram, só que as respostas que eu faço por lá são mais curtas, mais diretas. Nos stories eu procuro fazer de uma forma mais completa, porque outras pessoas se beneficiam, tá certo? Então eu peço que todas as pessoas, sempre que eu abrir caixa de perguntas nos stories, deem preferência a... Fala, Léo, boa noite, Roberta, Esther, Rita. Então deem preferência às perguntas na caixa dos stories, tá certo? Se for uma coisa assim, particular, privada, tudo bem, aí vocês podem fazer no inbox do Instagram, tá? Mas corre o risco de eu não conseguir responder todas, tá? Então, se eu não responder alguma pergunta que vocês fizeram no inbox do Instagram, vocês podem fazer aqui, tá certo? Mas as dos stories eu vou responder todas, tá certo? Então, fiquem ligados e ligadas aí, sempre quando eu abrir caixa de perguntas, podem colocar lá, porque todos se beneficiam, tá certo? Muito bem, então o que acontece? Nós fizemos uma primeira live há 2 semanas, né, antes do Carnaval, e abordamos muito a parte inicial sobre o medo, né? E aqui a gente vai... muitas pessoas depois surgiram algumas perguntas, algumas colocações e tal, eu vou aproveitar tudo isso para abordar aqui, e em seguida a gente vai adentrar nas estratégias práticas para lidarmos com o medo, tá certo? Lembrando sempre que aqui eu procuro trazer elementos da minha vivência, tanto do ponto de vista profissional, como delegado em delegacia, como também do ponto de vista terapêutico, enquanto psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Então, claro que sempre muitos medos, ele tem algumas facetas que são particulares de cada um. Eu vou procurar abordar aqui aquelas mais presentes, né? E alguns aspectos também importantes. E se vocês quando eu abordar alguma coisa e vocês entenderem que ali cabe uma pergunta para uma situação específica, vocês põem, tá? Pode ser pelo YouTube, tá? Pode ser aqui pelo Instagram. Aqui embaixo tem uma bolinha com interrogação. Aí, aqui no Instagram é legal porque fica bem organizado aqui nas caixinhas, porque a ideia da gente é o seguinte, eu trabalhar sempre, né, em todas as lives, algo em torno de 30 a 45 minutos, porque depende de cada tema, né? E abrir espaço para as perguntas, tá? Então, aqui no Instagram fica organizado e aqui no YouTube eu vou ver também pela listagem, tá certo? Mas faço de uma forma ou de outra, tá?
pode fazer aqui ao longo da abordagem, às vezes eu dou uma olhada e tal, e se eu verificar aqui que é pertinente, eu já respondo logo, senão eu posso deixar para a parte das perguntas, tá certo? Para o assunto não ficar tão denso, né? Porque a nossa proposta aqui, valeu, Léo, foi por YouTube, né? Fiquem à vontade, tá? YouTube ou Instagram, vejam o que é melhor para vocês aí. Então, a nossa proposta aqui é abordar assuntos ligados a emoções e a mentalidade de uma forma não técnica, ou pelo menos a menos técnica possível, de uma forma mais prática e terapêutica, certo? Ok? Então, ainda dá tempo aí, avisem aí o pessoal, certo? Use aqui o aviãozinho do Instagram, e quem está no YouTube manda o link, copia e cola o link aí para as pessoas conhecidas, tá? Então, vamos lá. Eu queria começar abordando uma das colocações que me fizeram, que foi várias colocações, na verdade, foi o seguinte: Alexandre, se eu estou diante de uma situação insatisfatória, e que mesmo assim eu tenho medo de mudar, e aí? Né? Veja que eu estou colocando aqui de forma genérica para que possa abarcar o maior número de pessoas possível, tá? Sim, Carla, vai ficar salva, tá? Todos, Ilana, boa noite. Vão ficar salvas, tá? Gleuce, boa noite também. Então, todos ficam salvos e tal. No futuro, eu vou tirar para depois fazer algumas edições, mas todas estão salvas, tanto no Instagram, no IGVT, né, como no YouTube, tá certo? Quem for assistir depois, né, pode assistir por qualquer canal. Muito bem. Então, diante de uma situação insatisfatória, e mesmo assim eu tenho medo de mudar. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, é preciso que a gente perceba que, primeiro ponto, né, quando a gente fica realmente muito insatisfeito, ou muito insatisfeita, quando a gente fica extremamente saturado ou saturada diante de alguma situação, normalmente a gente passa a encarar aquele medo e a agir apesar do medo, quando a situação chega realmente a um nível de muita insatisfação, de muita saturação. E aí, normalmente, as pessoas, quando agem, elas percebem que não foi tão difícil assim. E, às vezes, até se arrepende de não ter agido antes. Então, a gente precisa sempre, numa situação como essa, ponderar se a energia que a gente está gastando para nos manter na situação insatisfatória, ela é a mesma energia ou até maior do que a que gastaríamos se arriscássemos em uma situação nova. Então, é uma questão aqui de você ter um discernimento comparativo. Tá? Boa noite, Marcela, Adriana. Então, e como é que eu posso ter um comparativo mais próximo possível do acerto, Alexandre? Bom, eu gosto muito do comparativo de perdas e ganhos. Como é que é esse comparativo? São 4 análises. O que é que eu ganho se eu agir? O que é que eu perco se eu agir? O que é que eu ganho se eu não agir? E o que é que eu perco se eu não agir? Ah, mas não são 2 iguais? Não, é porque são a ideia é a mesma, só que de um ponto de vista diferente. Quando você raciocina, o que é que eu ganho se eu agir? E o que é que eu perco se eu não agir? Embora a princípio pudesse ser a mesma coisa, mas não é, porque eu olho para perder e eu olho para ganhar. Tem gente que funciona melhor para análise das situações do que ela vai ganhar, e tem gente que raciocina melhor raciocinando pelo que vai perder. Né? Inclusive, foi feito pesquisas que o ser humano, em geral, ele se move mais por não perder do que para ganhar. Mas isso, claro, é um percentual maior, mas não quer dizer que todo mundo é assim. Né? Então, basta você raciocinar assim. Bom, vamos imaginar o seguinte: você tem 2 situações. Uma, você vai arriscar para ganhar, sei lá, 5 mil. E no outro, você pode perder 15. Então, você vai dar preferência ao quê? A um foco de ganhar ou ao medo de perder? Ou mesmo você coloca idêntico, né?
Então, você vê como que você age melhor, como é que você raciocina melhor. Então, diante de uma situação que você está insatisfeito, ou extremamente saturada, analise perdas e ganhos. O que é que eu ganho se eu tomar aquela decisão, se eu agir? O que é que eu ganho se eu não agir? O que é que eu perco se eu agir? O que é que eu perco se eu não agir? E aí você coloca isso num papel, 4 quadrados, e faz a análise. Né? Bom, muitas vezes o medo, ele também está relacionado a atitudes erradas que adotamos conosco mesmo. Eu falei um pouco sobre isso na live passada e vou abordar aqui um pouco mais. Então, esse medo, ele tenta nos mostrar que está na hora de assumirmos uma responsabilidade conosco mesmo. Para que a gente possa despertar potenciais forças através dessa mudança de atitudes. Então, eu vou citar aqui um exemplo para a gente visualizar isso. Tá? Um homem, todos os exemplos que eu cito aqui são exemplos da prática clínica. Tá? Um homem, 38 anos, estava se sentindo muito mal, estava ansioso, estava tenso, vou ficar olhando aqui um pouquinho para cada, tá? Pelo medo constante de perder sua mãe. Esse caso é interessante porque não foi no período de pandemia, mas eu quero trazer aqui porque já aproveita, né? Então ele tinha muito medo de perder a mãe. Então, o sujeito de 38 anos era uma pessoa extremamente dependente da sua mãe. E a sua mãe, por sua vez, a mãe desse homem, tratava ele como se fosse um menininho. Sabe aquela história do filhinho da mamãe? Então, no fundo, dentro do processo terapêutico, houve essa compreensão que o medo de perder a mãe era porque ele não queria bancar o próprio crescimento por meio da mudança de atitudes. Então, era preciso que ele curasse sua criança interior para poder o homem emergir. Porque quem é capaz de cuidar de si mesmo não é criança. É homem maduro e adulto. Quem é capaz de ter um aspecto emocional maduro é adulto, não é criança. Então, quem banca a si mesmo é um homem maduro, não é criança. Então, se no processo terapêutico não há essa compreensão e esse processo de ressignificação e reconciliação com a criança interior, a gente projeta uma realidade que já era para ter ficado lá para trás, na frente. Então, a pessoa fica adulta fisicamente, mas mentalmente fica uma criança ferida. Então, e assim nós fizemos, né? Agora, se assim não fosse feito, né, com o tempo, se essa pessoa não passasse por um processo terapêutico, a partir dessa sintomatologia que ele sentia de sentir mal, de sentir ansioso, sentir tenso pelo medo e tal, e ele justificava isso dizendo, conscientemente ele justificava dizendo que era o medo de perder a mãe. Se assim não fosse feito, com o tempo que acontece, esse medo de perder a mãe seria cada vez maior. Porque, por óbvio, quanto mais o tempo passa, mais a pessoa se aproxima da morte. É a natureza das coisas. Né? E aí isso é chegar até um ponto de uma síndrome do pânico. Ou até ele passar por um processo muito dolorido e muito sofrido de depressão com a morte da mãe. Então veja como é importante a gente analisar sintomas e agir. Porque a maior parte das pessoas espera a coisa ficar muito grave. Quando, na verdade, quando você tem algum tipo de sintoma, um medo, uma raiva, uma culpa, uma solidão, uma tristeza, já há um sinal que algo está em desequilíbrio há algum tempo. Principalmente se você tem sintomas físicos. Já está tendo sintomatologia física em algum órgão, de alguma forma. Porque quando a coisa começa no mental, ela se projeta depois no emocional, depois no seu nível energético, para depois chegar no físico. Então, se ela já está manifestando no físico, é porque já vem de muito tempo. Então, eu sempre recomendo, claro, que quando a pessoa tem dores profundas, do ponto de vista terapêutico, para mim é ótimo. Porque a pessoa segue, ela já está tão desesperada que ela vai seguir todas as instruções. Ótimo.
ela dá pouco trabalho. Mas aí tem o lado ruim, né? Porque a pessoa não precisaria sofrer tanto. Ela poderia agir antes. Aos primeiros sinais, ela já poderia ter agido. Mas ficou deixando. Sabe aquela história de quando você sente uma dorzinha de dente, você fica deixando? Vai deixando, daqui a pouco é um canal, você tem que arrancar. Ou coisa pior, né? Se você agisse logo, poderia corrigir. Então, se isso é assim no físico, o que dirá no mental? Que é muito mais sutil, muito mais... que impacta muito mais, certo? Mas eu até pretendo fazer uma live sobre depressão. Depois eu vou fazer uma enquete aqui, né? Eu tenho algumas ideias em mente, né? Por exemplo, falar sobre depressão, ou falar sobre raiva e como lidar com as emoções, ou sobre autoestima, alguma coisa por isso aí. Depois eu vou fazer uma enquete aí, vocês já vão pensando, para a gente abordar já na próxima segunda, tá? Teve um outro exemplo também, que eu me recordo, que eu atendi um cliente, que ele dizia que tudo de ruim que acontecia na vida dele era culpa de um espírito obsessor. Olha só. Tudo, Alexandre, tudo. Ele levou uma topada, foi o espírito obsessor que empurrou. Bateu no carro, foi o espírito obsessor que trouxe o outro carro para bater nele. A esposa brigou comigo, foi o espírito obsessor que estava dominando minha esposa. E tudo, era incrível, tudo, absolutamente tudo, ele culpava o danado do espírito obsessor. Eu até fiquei com pena do espírito obsessor. Mas, bom, brincadeiras à parte, mas ele culpava tudo mesmo, era incrível. Aí eu disse, olha, mas você... Aí, para tentar pegar ele no contrapé, eu fiz, olha, mas você chegou até aqui a mim, né? Aqui para abordagem terapêutica e tal. Ele falou, não, mas aí eu acho que o espírito obsessor estava dormindo. Eu disse, putz. Nem assim o cara larga o danado do espírito obsessor, né? Então, o que acontece? Ele utilizava tudo do espírito obsessor para que a criança interior dele ferida não assumisse responsabilidades. Porque era muito conveniente para ele. Qualquer problema era o espírito obsessor. Então, cadê o adulto que assume responsabilidades? É uma criança que está dizendo que a culpa é do outro. É do outro. Ele denominou esse outro de espírito obsessor. Então, veja como é interessante, né? Essas abordagens terapêuticas, tá? E às vezes o pessoal fala, mas terapia é coisa de doido. Eu fiz, olha, isso é uma crença, né? Que, graças a Deus, já vem mudando bastante. Mas eu costumo dizer assim, olha, tem gente que a gente chama de doido, que é muito mais esperto que a gente. Né? Mas bem mais. E a gente acha, o que a gente chama de louco, Jesus Cristo foi chamado de louco. Né? Será que louco é quem? É quem fugiu da curva do padrão comum da sociedade? Eu me lembro que teve uma história, minha sogra está aí assistindo, vai confirmar. Eu me lembro que ela me contou que ela, na época que ela trabalhava no CAPS, no Centro de Assistência Psicossocial, que trabalhava com os chamados doidos, né? E teve um período, só me engano, era um período que tinha muitas essas campanhas de Natal sem fome, Natal luz, Natal não sei o que, bota, né, aqui no município de Natal, botava a palavra Natal e seguido de alguma palavra aí para a campanha, né? Pois bem, aí estava tendo um evento em que a prefeita da época estava para lançar uma campanha, se eu não me engano, ou era próximo ao Carnaval ou era próximo ao Carnatal, né? E aí estava o grupo e ela estava no auditório que era do lado do Centro de Assistência Psicossocial. E ela lançando a campanha, não sei o que, falando, né? Aí a campanha era o seguinte, era a distribuição de preservativos. Aí ela dizia, vamos distribuir isso para prevenção de saúde e tal, babá. Aí ela chegou e disse, olha, eu quero pedir ajuda de vocês. Falando com entre aspas, doidos, né? Para que vocês me deem um nome para essa campanha, para a gente divulgar, para tal. Aí tá aí um sujeito lá atrás, levantou a mão. Aí ela, pois não, e tal, o que você quer falar, qual é a sua ideia? Aí ele fez, o nome para a campanha que vocês vão distribuir camisinha? Ela fez, isso mesmo, qual é a sua sugestão? Aí ele disse, Trepa Natal. Então veja aí que tem doido que é mais esperto do que os que acham que não são doidos, né? Mas, enfim, pessoal, para descontrair, aí minha sogra foi que contou essa história, está aí para confirmar.
Mas, pois bem. Então, esse exemplo que eu citei, esses, né, que eu citei, servem para demonstrar que nossos medos, eles nos mostram aspectos que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Não é fora. Nunca é fora. São aspectos internos, potenciais internos, que eu ainda não desenvolvi, que eu preciso desenvolver. Por isso que a vida vem e traz os sintomas. Né? Por exemplo, essa dependência emocional que temos em relação a alguém, né? Eu até respondi umas perguntas no caso, vou pegar esse caso mesmo, no caso, a mãe, né? Uma dependência emocional à mãe, por exemplo. Ela é real quando somos bebês. A gente tem um tempo ali que a gente precisa, nós sugamos o seio materno, então a gente tem essa dependência por um tempo. E a natureza é assim, você só observa os pássaros, os animais, tem um tempo ali em que o filhote fica com a mãe, mas depois sai. Então, se essa dependência, a gente chega à fase adulta e continua com essa dependência, é uma ilusão que a gente criou para nós mesmos, ficando aprisionado a uma criança que não amadureceu. E aí isso vai gerar reflexo. Inclusive gera reflexo em termos de relacionamentos. Há muitos relacionamentos que chegam ao fim porque, na verdade, a mulher não está se relacionando com o homem maduro, está se relacionando com a criança, psicologicamente falando. Ou vice-versa, né? O homem em relação à mulher. Embora seja mais comum a mulher em relação ao homem. Tá? Nesse caso específico que eu estou falando. Porque, no fundo, a mulher não quer uma criança. Mulher não se relaciona com criança, mulher se relaciona com adulto. Por isso que quando se relaciona com criança, ela chega a perder a libido. Porque no subconsciente dela, ela não vai se relacionar com criança. Vejam como é a dinâmica. Estou dando aqui uma possibilidade de reflexo disso. Né? Então, se o nosso apego, se a nossa dependência, ela é relacionada a alguém que amamos, nós temos que ter consciência de que não somos responsáveis por tudo o que acontecer ao outro. Somente mãe em relação a filho. Eu até respondi aí, pedi para vocês virem o vídeo do The Cord, né? Do cordão umbilical. Temos que ter consciência que temos nossos limites. Ninguém é obrigado a ser super-homem nem Mulher Maravilha. Né? Que precisamos aceitar os nossos limites, trabalhar em torno deles, mas saber que temos esses limites. Né? E que a outra pessoa tem o seu livre-arbítrio. Principalmente quando é filho ou filha, por exemplo, que já passou dos 18 anos. Tem o livre-arbítrio. Até os 18 há uma interferência maior por parte dos pais em termos educacionais e morais, ok. Mas depois dos 18, vai largando. Desapega, né? Então, essa pessoa tem os seus livre-arbítrios, tem os seus propósitos, que vai submeter uma série de circunstâncias que não estão sob nosso controle. Não adianta querer ficar, peraí, vou botar meu filho numa bolha. Não vai criar dois problemas. Um para você, pela sobrecarga de algo que está além do seu alcance, e um problema para o filho. Que quando sair da bolha, ele não vai saber nem onde é que ele está, ele vai se deparar com uma realidade de mundo completamente diversa. E vai sofrer. Então, por isso que eu gosto muito do provérbio chinês, né? Que fala assim, olha, espere o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier. Então, espere o melhor, as expectativas suas, a sua ação se volta para o que é melhor, mas também se prepare para o pior e aceite o que vier. Então, repito, o medo, ele serve para nos conhecermos melhor e nos mostrarmos que existem forças, que existem potenciais em nós que estamos reprimindo. Reprimindo de forma consciente ou de forma inconsciente. Tá? Então, dentro de uma abordagem terapêutica, se descobre isso. Né? Então, os medos, portanto, eles decorrem dessa repreensão de nossos potenciais. Né? Quando a gente passa a desenvolver aquele potencial respectivo que o medo quer que a gente desenvolva, o medo desaparece, é incrível. Parece até passe de mágica. Por quê? Porque o objetivo do medo era justamente nos fazer perceber e desenvolver o potencial que estava represado, contido.
E aí eu trago aqui a lição da pandemia, porque as pessoas falam assim, a pandemia e tal, chegou a vacina. Eu fiz, olha, eu costumo raciocinar muito. Quando a gente raciocina em termos de flagelos, destruidores, em todo aspecto da história da humanidade, sempre há uma proposta de fundo daquilo ali. E no caso do Covid-19, o que me leva a crer? Né? Existe um sujeito que disse que enquanto que o século XX foi o século da tecnologia, de avanços extraordinários na tecnologia, o século XXI vai ser o século da espiritualidade, filosofia e artes. Espiritualidade, filosofia e artes. Quem disse isso? Um rapaz chamado Chico Xavier. E aí, eleito personalidade do Brasil, acho que 2002, né? Então, o que isso quer dizer? O Covid, ele vem para trazer um sinal que pouca gente está notando. E por isso que a Covid está postergando-se. E é provável que ela vá durar mais tempo do que o que seria previsto. E que sinal é esse? Raciocínio o seguinte: o sinal de, vou falar logo, o sinal de união, solidariedade e senso de unidade. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte: eu vou fazer uma análise micro, depois uma análise macro. Por exemplo, aqui em casa, eu, minha esposa, um filho, uma filha e a empregada doméstica. Somos 5. Conseguiríamos evitar contágio se só 4 se protegessem, mas, por exemplo, a empregada não tivesse nem aí para ela e ela não se tomasse as cautelas, iria adiantar? Não. O vírus viria. Quando aqui, desde o início, a gente tem todas as cautelas. Eu, por exemplo, que em momento algum deixei de trabalhar, a gente sempre, o que a gente compra, a gente limpa, faz todas as cautelas. Mas se só um não toma cautela, todo mundo está em risco. Vamos ampliar para o macro. Pega os países desenvolvidos. Vai com a vacina, não sei o quê, bababá, toda a logística, mas não está nem aí para os países subdesenvolvidos. Vai conter o Covid? Não. O Covid vai continuar circulando. Mas aí a economia e tal. Mas e a saúde e tal? Aí fica as polarizações, né? O que acontece? Se o raciocínio não for de união, se o raciocínio não for de fraternidade, ou seja, o que afeta o outro também me importa, se eu só me voltar para mim, vamos vivenciar muito tempo de Covid aí. E as pessoas dizem, mas é economia ou vida? E quem disse que a gente tem que escolher por um ou outro? Não pode ser os dois? Não pode ter um equilíbrio entre os dois? Então, cuidado com o que vocês ouvem por aí, com falsos argumentos que parecem ser corretos, os chamados sofismas. Cuidado. Quando eu chego para vocês, inclusive é o que eu digo para vocês também, né? Quando eu chego para vocês, olha, isso aqui, vocês preferem preto ou branco? Vocês não são obrigados a escolher preto ou branco. Você não pode escolher amarelo, laranja, azul. Por que não? E mesmo que seja preto e branco, você não pode escolher os dois, não? O que lhe impede? Mas por trás disso, às vezes tem um sofisma que eu quero lhe induzir a alguma coisa, porque eu disse, você prefere preto ou branco? É a mesma estratégia que a gente adota quando a criança, por exemplo, minha filha, até um tempo desse, ela é muito rebelde, e ela queria escolher as roupas dela. E aí, às vezes brigava que a mãe queria uma, ela queria a outra. Eu fiz, faz o seguinte, você vai pegar duas, ambas você quer que ela vista, e você vai chegar para lá e ela dizer, olha aqui, filha, que você gosta mais de qual? Ela vai, eu gosto dessa. Pronto. Para ela, é como se ela tivesse escolhido. Só que a mãe antes escolheu. Mas é estratégia, é um sofisma. E isso é o tempo todo na mídia, eu vejo isso o tempo inteiro. E as pessoas caem. Eu brinco muito nas sessões, né, de hipnose, que a pessoa, eu nunca fui hipnotizado. Eu dou uma risada. Hoje eu estou mais contido, né? Porque as pessoas são hipnotizadas o tempo inteiro. Né? Se a pessoa está com uma dor, um sofrimento, uma tristeza, uma angústia, uma depressão, você já está hipnotizado pela dor. Eu só vou mudar o comando. Pois bem. Mas vamos seguindo, né? Agora, eu queria aqui destacar
aqui existe sempre a possibilidade dos chamados medos serem inconscientes. E aqui eu não vou poder adentrar muito por causa do tempo, mas esses medos inconscientes são aqueles medos que, mesmo que a gente tenha uma forte resistência mental, eles ainda assim existem. E normalmente isso indica o que os orientais chamam de um padrão kármico profundamente enraizado. E aí alguns chamam isso de vidas passadas, isso não interessa, tá? O fato é que às vezes vem de cenários que a pessoa não detecta nessa vida, vamos dizer assim, tá? De onde vem, isso é o que menos importa, tá? Então, nesse tipo de situação, se você faz várias técnicas, várias, e não se chega a uma causa explicável dentro dessa vida, vamos dizer, da gestação até aquele ponto em que a pessoa está, não detecta ali, por exemplo, nenhuma experiência traumática que ela tenha vivenciado, né, com alguém ou com algum acontecimento, né, nada que justifique ela ter aquele sintoma, né, aquela solidão, aquela tristeza, aquela culpa, aquela raiva, você não encontra nada, né, o que é exceção, mas acontece, né? Então aí sim vale a pena investigar no que a gente chama de inconsciente mais profundo, né, que as pessoas chamam de regressão, né? Porque regressão, na verdade, a nomenclatura é diferente, né? Se eu parar para aqui perguntar para vocês o que vocês comeram no almoço de ontem, e vocês vão dizer, eu comi isso é regressão. Regressão é simplesmente você voltar e pensar naquilo que passou, né? Pois bem, e aí para vocês entenderem isso, eu teve um caso de regressão que eu atendi, era uma mulher casada, que tinha, se não me engano, mais ou menos 30 anos. E o que ela alegava? Que ela sempre teve medo, insegurança e tristeza. Medo, insegurança e tristeza. Ah, desde quando? Era desde sempre. Ah, mas como assim sempre? Eu falei com minha mãe, com meu pai, desde que eu nasci, eu sou assim. Então, o que a gente chama de personalidade congênita, ou seja, nasceu com aquilo. Veio de onde? Para quem acredita, vidas passadas. Para quem não acredita, veio de algum canto, né? Muito bem. E aí nós fizemos 3 regressões. Na primeira regressão, ela se viu um homem que perdeu sua família em um incêndio. E esse fato a levou a uma vida, na ocasião, de profunda tristeza, de isolamento e de culpa por não ter conseguido salvar a família. Numa segunda regressão, ela se viu uma jovem, agora do sexo feminino, de 12 anos, que foi obrigada a casar com o marido, foi muito maltratada pelo marido, e que o marido acabou matando-a por afogamento, desenvolvendo medo e insegurança. E numa terceira regressão, ela era um homem que tinha um filho mais novo, na verdade uma criança, que estava brincando próximo a ela, ela era o pai daquela criança, naquela ocasião, né? E estava brincando próximo e tal, e quando ela olhou, o filho tinha desaparecido. E ela foi procurou por vários dias e não encontrou esse filho. E aí isso gerou profunda tristeza e sofrimento para a vida dela. Então veja, todas essas regressões que eu fiz com ela, que eu a conduzi, né, foi possível ela ver com clareza, eu estou aqui fazendo, claro, um resumo, mas ela viu com clareza situações, não uma nem duas, foram 3, que ela percebeu as razões pelas quais ela nasceu com medo, insegurança e tristeza. E ao ver isso, ela também verificamos um caminho, né, para que tudo isso fosse modificado. Tá? Mas por que ela viu isso? Porque tinha uma finalidade útil para ela. Não foi, eu quero saber quem fui na vida passada, se eu fui Cleópatra, se eu fui um rei. Não. Não é para isso que serve isso, né? É para verificar se de fato você entenda ou está sintonizado com algo que está lhe afetando hoje, para que você se reconcilie com você mesmo. Ou com você mesmo, né? Boa noite aí, Ranieri, Bianca. Pessoal do YouTube aí, Felipe. Fala aí, Felipinho. Tamo junto.
Beleza. Então, vamos aqui tratar. Depois eu até posso fazer outra live mais para frente, falando sobre esse assunto, né? Porque é um assunto mais amplo, né? Quando a gente aborda a questão do acesso ao inconsciente, ele é muito mais amplo, tá? Alguma dúvida aqui? Não, né? Pronto. Beleza. Então vamos aqui tratar. Então eu abordei os pontos aqui que ficaram algumas coisas pendentes aí da live passada, tá? E que as pessoas perguntaram e tiveram algumas dúvidas. Vamos para as estratégias agora para a dominação de medo. Primeira estratégia importante aqui. Primeira estratégia chama-se imaginação. Como assim, Alexandre? Imaginação, né? Diante das situações que lhe gerem medo, você tem que se perguntar primeiramente: está acontecendo algo nesse momento? A pergunta é essa. Se tiver algum medo e tal, está acontecendo algo nesse momento? Ah, eu estou com medo do coronavírus. Ok, mas nesse momento há algo que justifique isso? Se você entender que não, se você entender que sim, aí passe para outra pergunta. Se você entender que sim, está acontecendo algo nesse momento, sei lá, estou vendo um cachorro ali que pode me atacar, estou vendo alguém ali que está armado, sei lá. A segunda pergunta é: o que há de tão terrível nisso? Porque há coisas que justifiquem, né? Se eu estou vendo alguém armado, se não é policial, está fora de contexto, né? Pode ser criminoso e tal. Mas eu estou vendo, sei lá, estou vendo um cachorro andando, me olhando. Né? Aí você pergunta: o que há de tão terrível nisso? E se há algo de terrível nisso, se você concluir que há, aí você pergunta uma terceira pergunta: qual é a pior coisa que pode me acontecer? Ah, eu estou vendo um cachorro ali, a pior coisa é ele me morder. Ah, tá ok. Então você pode subir em algum lugar, não pode? Se for possível, por exemplo. Ou se distanciar. Né? Então, eu estou dizendo isso aqui, simples, com essas perguntas, porque a gente tem que verificar, o primeiro ponto aqui, é que emoções, que sentimentos estão associados a esse medo. Eu tenho que tomar consciência disso. O pai das constelações familiares, o Bert Hellinger, ele diz: quando a coisa emerge a nível da consciência, está solucionado. Está solucionado no sentido de há um caminho. Né? Então, primeiro, que emoções, que sentimentos eu estou associando a esse medo? Eu tenho que tomar consciência disso, esse é o primeiro ponto. Para depois eu verificar que atitudes precisam ser modificadas para que eu possa desenvolver um potencial em mim que eu estou reprimindo. Então, sei lá, se eu estou com medo de um cachorro, o que potencial em mim está me reprimindo que quer me fazer desenvolver isso? Porque pode ser, inclusive, por exemplo, eu tenho medo de um cachorro e às vezes eu não entendo porque eu não consigo tomar uma decisão no meu trabalho. Pô, mas eu não estou conseguindo tomar uma decisão em relação a um cachorro? Então, será que ele não quer me desenvolver ali a possibilidade de desenvolver uma confiança maior, ainda que seja só nesse aspecto, para que eu desenvolva em algo maior, por exemplo, no meu trabalho? O fato é que né? Há um potencial ali que, quando você analisa bem, você vê: se eu perceber, se eu desenvolver tal potencial, eu não vou ter mais esse medo. Essa é a chave aqui. Né? E é normalmente um potencial que você não está usando em benefício de seu mesmo, né? E em especial, às vezes, em benefício dos demais, dos outros. Né? Vou citar um caso meu, né? Que eu descobri também dentro de um processo terapêutico. Né? Tudo aquilo que eu aplico, eu também passei por isso. Né? Eu, até um tempo atrás, agora não me lembro mais quantos anos, mas enfim, eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não, medo de dizer não, mas não era qualquer não. Era de dizer não para pedidos de pessoas conhecidas.
Pô, se fosse pessoa desconhecida, não teria muito problema. Mas quando era pessoa conhecida, eu tenho muito medo. E aí, então, às vezes eu estava lá cheio de trabalho, não sei o quê, chegava alguém conhecido, né? Sei lá, um amigo, um irmão, um pai, mãe, enfim, me fazia um pedido, eu não tinha condições de atender e não conseguia, tinha medo de dizer não, era medo mesmo, né? O sintoma era medo. Por quê? Porque quando eu parei para me analisar, eu tinha tipo uma espécie de taquicardia, eu ficava agoniado, enfim, era medo, né? Estão dizendo aí, né? Eu também sentia isso para não desagradar. Pois é. E aí, qual era a causa matriz minha? Quando eu regredi, eu voltei para um episódio que eu tinha 7 anos de idade, morava num bairro aqui chamado Cidade Jardim, aqui em Natal, e tinha muitas áreas abertas, poucas casas, era mais barro, e a gente jogando bola, nós fizemos uma divisão de times, era uma final e tal, só que era uma final diferente, dizendo que os times iam perdendo, a gente ia dividindo. Aí chegou a final, a gente foi dividir os times. Na divisão dos times, eles colocaram 4 jogadores, e eu fui escolhido juiz. Aí colocaram 4 pessoas muito fortes para um lado e nenhuma para o outro. Aí eu falei, não, isso está injusto. Vamos botar 2, fulano e fulano, ou fulano e fulano para cá, para a coisa ficar equilibrada. Só que em razão dessa minha decisão, gerou todo um tumulto, teve briga, teve confusão e tal, e aquilo ficou marcado para mim negativamente numa programação subconsciente de que se você disser não, você vai gerar problema. Essa era a minha programação que eu caminhei com muitos anos em minha vida. Se você disser não, você vai ter problema. Até que eu voltei, né, associei esse evento novamente, dessensibilizei, ressignifiquei, fiz a reconciliação, enfim, tudo dentro do processo terapêutico. E aí hoje, se eu não puder, eu digo não até para o Papa. Se eu não puder, se eu puder, eu faço. Se eu não puder, não, e acabou-se. Não tem nenhum resquício de nada, né? Hoje estou com medo do Covid, mal estou conseguindo comer. Estou com enjoo, o coração parece que vai sair pela boca. Sudorese, isso. Pois é, então já é o sintoma, né? Aí você tem que verificar, será medo do Covid real, ou é medo da morte, ou é medo de contagiar alguém querido? Porque não é, na verdade, não é o Covid, é o que o Covid gera para você ou para alguém. Medo de perder a saúde, ou preocupação estética, tem que aprofundar mais isso aí, né? Mas siga essas diretrizes que eu falei, né? De que realmente eu tenho medo, não é do Covid. É que nem a pessoa diz, eu quero ganhar mais dinheiro. Não é o dinheiro que você quer o que o dinheiro proporciona. Não é a cédula. Né? Tem algo por trás aí. Tá? Segunda diretriz, refletir sobre o medo. Pegando aqui o gancho. De que realmente eu tenho medo? Qual é a probabilidade de que isso ocorra? Medo da morte, né? O medo da morte, olha, só pegar o gancho aqui. Só tem 2 medos reais, eu falei isso da live anterior, certo? Provado pela neurociência, só tem 2 medos reais. Tá? É medo de cair, né? Medo de altura, e medo de ruídos altos. Esses são os 2 únicos medos naturais do ser humano, que nascemos com eles. Todos os outros são aprendidos, ou seja, são programados em nós, pela sociedade, por nossos pais, pelo colégio, pelos amigos, pela mídia, enfim. Tá? Medo da morte é um deles. Tá? E aí, esse medo da morte normalmente é superado quando você faz o melhor, quando você primeiro compreende, procura aprofundar a compreensão sobre a morte, porque há muito de disse-me-disse, você tem que entender um pouco mais, né? Eu não quero direcionar ninguém aqui a nenhum aspecto religioso, mas, por exemplo, a diretriz espírita tem uma explicação sobre a questão do evento morte, tá? Como outras também têm, você vê o que faz mais sentido para você. Né? Então, compreender essa questão da morte e fazer o seu melhor a cada momento de sua vida, para todas as demais pessoas. Quando você age assim, naturalmente o temor da morte sai, porque está muito associado assim, você faz coisas na sua vida que você poderia fazer mais e não faz, ou você faz sacaneando alguém, ou você faz prejudicando alguém, aquilo aumenta o medo da morte. Porque o seu subconsciente sabe que se naquele momento você morrer,
você tem todo um aspecto negativo que você poderia ter corrigido e não corrigiu. E fica no que os orientais chamam de débito kármico. Tá? Mas, enfim, não vou adentrar nisso. O fato é que, se você age da melhor maneira na sua vida, o medo da morte vai minimizando. Ok? Então, primeiro, de que realmente eu tenho medo? Porque normalmente, às vezes, não é aquela coisa, é algo que está por trás daquela coisa. Né? A pessoa, eu tenho medo de perder dinheiro. Não é o dinheiro, é algo que você está deixando de obter, ou algum benefício, algum prazer, alguma coisa. Né? Qual a probabilidade de que isso ocorra? Tenho medo da morte. Qual é a probabilidade de que isso ocorra? Bom, a probabilidade é 100%, né? Porque todo mundo vai morrer. Mas qual é a probabilidade de que isso ocorra agora, por exemplo? É muito pouco. Pode cair um avião aqui na minha cabeça? Pode. Como pode cair em qualquer lugar aí. Mas probabilidade é algo que tem plausibilidade, não é possibilidade, é probabilidade. Possibilidade tudo é possível. Né? Mas probabilidade é algo que tem mais plausibilidade, né, de que ocorra. Tá? E outro ponto, para que eu tenho esse medo? Isso é uma pergunta-chave. Para quê? Esse medo está me vindo para quê? Né? Então essas perguntas são importantes, porque quando você entra em contato com o que é real, quando você percebe que as chances de aquilo que você teme acontecer serem muito remotas, improváveis, quando você percebe que tem sim condições de enfrentar aquilo que você teme, esse medo, ele vai cedendo, ele vai diminuindo. Por mais que você não consiga vencê-lo completamente, mas pelo menos você sai daquele medo exagerado. Né? Tenho muito medo de cobras, de tanto assistir vídeos de pessoas manuseando cobras. Perdi parte do meu medo. Isso funciona? Sim. Uma das formas de você superar o medo é você se deparar com aquilo que você teme. Né? Eu tenho medo de dirigir. Vai dirigir. É claro que para algumas pessoas, às vezes, quando a coisa é muito profunda, porque assim, existem medos de programação subconsciente, que é mais profundo, e existem medos que foram aprendidos nessa vida. Essas são mais fáceis, né? Você falou aí, eu tenho medo de cobra porque eu assisti muito cobra. Pronto. Né? Ela tinha medo e passou a assistir, então passou a não ter medo de cobra. Então você começou a se deparar com aquilo. Então você viu, a sua mente programou e disse, não tem nada demais. Né? Houve esse entendimento. Então isso é possível disso acontecer. De você, e assim, toda pessoa que tem um sintoma fóbico, quando eu faço terapia, que a gente corrige o sintoma, a primeira coisa que eu faço é fazer ela ter contato com o ponto fóbico. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui a pessoa tem fobia de barata. Quando eu faço o processo terapêutico, a primeira coisa que eu mostro a ela é isso aqui, ó. Quem tem medo de barata para demonstrar que a coisa funcionou, né? Eu tenho que saber. Como é que eu vou saber quando eu não me deparar com aquilo? Né? Certo? Aí aqui botou o quê? Boa noite, Ricardo, Thalita. Tenho tanto medo das pessoas que, para negar alguma coisa, não querer comprar alguma coisa, eu conto minha vida inteira sem nem conhecer a pessoa para justificar meu não. E é isso. São justificativas da mente, tá certo? Você vai entender que, eu estou dizendo não por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro e tal, mas tem uma programação mais profunda que está levando você a ter esse medo. Né? Provavelmente, né, esse medo assim, de negar alguma coisa para não desagradar, normalmente está relacionado a um episódio, às vezes até da infância, somente de 0 a 7 anos, em que você vivenciou uma experiência ruim dessa negativa. Ou porque você negou, ou porque lhe negaram. Tá certo? Normalmente está associado a isso aí. Para ir na causa certeira, no processo terapêutico se encontra. Tá? Outro ponto importante. Minha cunhada tem um trauma tão profundo que somente de ouvir falar em sapo ela chora. Percebam bem, quando o gatilho ele vem forte se a programação estiver em nível subconsciente. Eu vou até engatar isso aqui nessa pergunta, nessa terceira estratégia que eu quero abordar aqui, que é justamente essa investigação ao subconsciente. Como é que eu estou? O tempo já está
estourando, né? Mas vamos lá, o que acontece? A maior parte das vezes, a causa que dá origem ao aparecimento do medo, ela é subconsciente. Você conscientemente você não detecta muitas vezes, né? E aí, eu falei para você, nós só temos 2 medos naturais, é o medo de cair, medo de altura, e o medo de som alto, tá? O resto tudo é aprendido, tá? E principalmente de 0 a 7 anos, em que a gente é uma verdadeira esponja para captar as coisas, né? Por isso que as crianças aprendem muito, por exemplo, pelos comportamentos dos pais. É incrível como... Então, quem é pai aí, toma cuidado, principalmente dos 0 a 7 anos, porque as crianças introjetam isso para a vida, daquilo que elas veem, não é aquilo que os pais falam, é do que os pais fazem, tá? E aí, eu teve um caso, até eu estava falando com uma pessoa que está aqui, que eu já vi o nome dela, falei hoje, inclusive, com ela, e me veio esse caso em mente, que era uma mulher, que ela chegou, ela disse, olha, eu tô vindo aqui porque eu não consigo ter relações amorosas com homens. Eu disse, como assim? Ela fez, eu fiz, não, você não consegue ter contato com nenhum homem? Então eu falei, não, se o homem não estiver interessado em ter uma relação amorosa comigo, não tem problema. Mas a partir do momento em que eu percebo que aquele homem está interessado em ter uma relação amorosa comigo, eu sinto mal. Eu digo, mas sinto o quê? Ela fez, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese intensa, eu tenho bloqueio de racionalidade, a coisa de querer fugir dali, né? Aí eu fiz, tá, e você sente isso mais em algum momento, em algum outro contexto? Aí ela fez, sim, eu sinto. Eu falei, quando? Quando eu vejo largatixa. Aí eu, largatixa? Eu pensei comigo, largatixa? Mas peraí, aí eu disse, se você vê ali na parede, ali em cima, então a largatixa, acontece o quê? Ela fez, acontece isso, eu vou ter taquicardia, sudorese intensa, vou querer fugir dali. Aí eu pensei comigo, então não pode ser fobia. Porque ela sente exatamente a mesma coisa com um cenário diferente. Então tem alguma coisa que linka isso. Aí eu falei, bom, eu não sei, mas a mente subconsciente da pessoa sabe. Ela não sabe conscientemente, porque conscientemente ela dizia, eu queria ter relação e tal, tem uma pessoa que é muito boa e tal, mas eu não consigo, ou seja, é mais forte. Quando ela diz assim, quero, mas não consigo, o querer é consciente, mas o não consigo é subconsciente. E o consciente é 5% da nossa mente. O subconsciente é 95%. Então é como se fosse 95 soldados contra 5. Quem é que vence? Hã? Então é aquela história, eu quero fazer um regime na segunda, mas não consigo. Mano. O querer é consciente, mas a programação subconsciente ela se impõe. Aí no caso dela fizemos a terapia, né? Aprofundamos, fizemos a regressão. Pasmem, ela voltou para 6 anos de idade. Um episódio que ela estava na casa, era a casa dela, só que era noite, os pais tinham saído de casa e ela tinha ficado com um tio. E aí o tio aproveitou que o pai dela tinha saído de casa, né? E foi e abusou sexualmente dela. Aí eu, bom, tá explicado aí o porquê que ela sentia taquicardia, sudorese intensa, vontade de fugir, quando ela percebia que tinha um homem querendo ter relação com ela. Por quê? Porque lá naquele episódio ela programou em seu subconsciente a seguinte programação: se você se relacionar com o homem, você vai sofrer. Isso foi a programação que ela entendeu, que ela interpretou desse fato, desse abuso. E aí, depois eu disse, tudo bem, agora eu pensando comigo, né, lá na sessão, mas o que tem a ver com a largatixa? Né? Aí, aprofundando, o que acontece? O tio dela estava usando uma camisa de uma marca, não vou fazer merchandising aqui, mas enfim, chamada Lacoste, que era um jacarezinho, um bichinho, que ela interpretou como largatixa. E ficou bem na cara, porque ela era criança de 6 anos, então o tio grande, aquilo ficou na face dela. Então ela ficou um tamanho maior para a criança. Porque uma coisa eu estar observando isso enquanto adulto, outra coisa é observar quanto criança. Né? E aí ela linkou. Então por isso que sempre que ela via uma lagartixa, ou que via algum homem interessado em uma relação amorosa com ela, ela disparava subconscientemente, ou seja, isso se impõe, ataque cardíaco, sudorese intensa e vontade de fugir, que foi exatamente aquilo que ela vivenciou quando tinha 6 anos. Então veja que isso se impõe.
E aí, a programação subconsciente é como um computador, né? Eu jogo uma programação, ela vai rodar. Enquanto eu não for lá e mudar, enquanto eu não for lá, do ponto de vista terapêutico, né, dessensibilizo, ressignifico e reconcilio com aquilo, ou seja, eu não mudo a programação, é aquela que vai rodar. E roda. Roda, mas roda com força. Né? Por mais que conscientemente a gente queira outra coisa, ela vai rodar. Tá? Então, o processo da hipnoterapia, por exemplo, dentro do mergulho do subconsciente, ele vai na causa e muda. Tá? E aí sim, você vai mudar os seus sentimentos. Quando você muda o seu pensamento, você muda os seus sentimentos e você muda o seu comportamento. É automático, é incrível. Né? E mais que isso, não só a própria pessoa muda, mas é muito comum que as pessoas, dentro do contexto sistêmico daquela pessoa, mudam também. É muito. A grande maioria, sei lá, 90% das situações que eu atendo, sei lá, atendi uma mulher, é casada. Quando ela se transforma, o marido também muda o comportamento. Né? Tem até uma pessoa que eu estou atendendo atualmente, ela mora em outro estado, não sei se ela está aqui, não me lembro de ter visto o nome dela aqui. Mas se tiver aí, não vou falar porque é questão de sigilo de ética profissional, mas se ela tiver aí e quiser se manifestar, e que a gente fez uma sessão, né? E ela disse, Alexandre, foi incrível, eu cheguei em casa e o comportamento do meu marido foi outro, parecia que eu estava dentro de outra pessoa. E ela chegou, ela não fez nada. Ela passou pela sessão e chegou em casa. Né? Então é incrível. Isso acontece com filhos também, etc. Principalmente no contexto sistêmico mais próximo, né? Pai, mãe, filhos. Tá? Então, esse fato que eu falei, a pessoa cresceu com essa programação distorcida, porque é uma programação de criança, né? Que, portanto, impedia ela de ter relações saudáveis com outros homens. Então, aquela programação, enquanto criança, fazia sentido. Daquele modo, fazia sentido. Né? Ela era pequena, era vulnerável. Por mais absurdo que tenha sido esse fato, para a criança fazia sentido ela sentir tudo aquilo. Né? Mas como adulta, não. Qual é o sentido consciente de uma adulta se deparar com alguém e, ao perceber que esse alguém tem interesse numa relação amorosa saudável com ela ter taquicardia, sudorese intensa e vontade de fugir? Não tem. Consentimento não faz sentido para um adulto. Isso prova de que a programação ela é subconsciente. E, em especial, quando é programada de 0 a 7 anos, que fica firmada mais forte, e quando você cresce, você não consegue conscientemente saber que veio dali. Né? Como, por exemplo, a minha própria situação que eu tinha até um tempo atrás, de dificuldade de dizer não, até eu compreender esse meu episódio lá dos 7 anos. Né? Enfim, e tem muita coisa associada também, do ponto de vista subconsciente, em relação ao perdão, por exemplo. O perdão é uma peça muito chave dentro do processo terapêutico. Né? E depois eu pretendo fazer uma live específica sobre perdão, né, porque tem muita gente que diz, eu não consigo perdoar fulano, é imperdoável o que ele fez e tal. É muito comum essa queixa, né? E existem 4 passos para o perdão, mas o primeiro e mais essencial é você entender o que de fato é e o que não é perdão, porque há uma confusão do diacho aí da pessoa achar que perdão é uma coisa e quando não é, certo? Mas eu pretendo fazer uma live específica sobre perdão, dada a importância terapêutica desse gesto de reconciliação, tá? E um último episódio que eu queria tratar de estratégia com relação ao medo é de você agir ao invés de ficar apenas pensando nele, pensando no medo. Agir como, Alexandre? Vou passar aqui duas formas, tá? Primeiro, trazendo à sua mente ideias que são contrárias ao medo. Como assim ideias contrárias ao medo? Ideias de valor, ideias de otimismo. E por que isso? Porque a mesma energia que você gasta para imaginar o pior, para imaginar o catastrófico, eu vou morrer, vai acontecer isso, a mesma energia que você usa para imaginar isso, o pior, é exatamente a mesma energia que você gasta para imaginar uma possibilidade boa, para imaginar uma possibilidade saudável, otimista. É a mesma engrenagem, a mesma energia mental. Mas, Alexandre, mas e se eu agisse assim, isso pode ser mal? Pode ser. Mas pode não ser. Quem viu a última live aí, eu falei da história do fazendeiro e seu vizinho. Né? Quem não viu, assiste. Né?
Então pode não ser. Então, primeiro, por quê? Porque não dá para adivinhar o futuro. Esse é o primeiro ponto. Porque as pessoas agem como se estivesse adivinhando o futuro. Não, não dá. A vida vai muito além do seu próprio umbigo. Existe todo um planejamento, um contexto sistêmico mais amplo que vai muito além da sua vida. Né? E segundo, porque algo que você acha que é mal pode ser, na verdade, um grande bem. Você só saberá se você fizer. Aí você vai saber. Né? Se você não fizer, se ficar paralisado pelo medo, você vai apenas se manter na mesma situação. Naquela situação ruim que você já conhece. Né? E sabe que vai continuar existindo justamente porque você não agiu. Eu gosto muito do conceito de insanidade de Einstein. Insanidade é você esperar resultados diferentes agindo do mesmo modo. Não vai rolar. Né? Então, se você está lá, pensou muito sobre uma coisa, pensou, refletiu e tal, gastou horas pensando, não chegou a uma solução, isso demonstra que a solução não está em pensar. É um sinal de que ficar pensando não vai resolver. Você tem que agir. Porque quando você age, você abre um pouco mais o leque. É como se você tivesse com uma lanterna, você não está vendo o caminho todo, mas você ilumina uma parte e você vê. Quando você anda mais um pouco, você vê mais um pouco. Você anda mais um pouco, você vê mais um pouco. Mas se você ficar parado, você não vai. Nunca vai ver o que está mais à frente. Né? E, aliás, pesquisas demonstraram fizeram uma pesquisa para saber o que mais as pessoas se arrependem. Já estou no horário aqui, né? Mas eu queria falar sobre isso. Uma pesquisa foi feita pela pesquisadora Elizabeth Kubler-Ross, que tem um livro fantástico chamado A Morte, um Amanhecer. Quem colocou aí, ó, que tinha medo da morte, leia esse livro, é fininho. A Morte, um Amanhecer. Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem outro livro também chamado A Roda da Vida. Então, lá, o que acontece? Ela era uma pessoa cética, vivenciou uma experiência de quase morte, voltou e passou a cuidar de pacientes em fase terminal. Pessoas em fase terminal. E ela passou a fazer uma pesquisa para saber o que mais, que pontos, né, essas pessoas mais se arrependiam na vida delas. E ela chegou a um ponto que foi comum para todas as pessoas. Né? E que ponto foi esse? Todas as pessoas disseram, né? Pelo menos esse ponto foi comum para todos. A questão do não ter se arriscado mais. Tem até uma música, né? Acho que é Titãs, né? Fala, se arriscado mais, né? Pois é. O ponto comum para todas as pessoas foi não ter se arriscado mais. Tá? Ixi, até meu filho está assistindo. E aí, Gabriel? Até meu filho agora está vendo pelo YouTube. Pois bem, então, pensem nisso. Tá? E eu me lembro de uma frase também de Chico Xavier, que ele disse assim, olha, se eu estivesse esperando as condições serem favoráveis para eu poder agir, eu ainda estava sem fazer nada até hoje. Fala de Chico Xavier. Se eu estivesse esperando as condições favoráveis para agir, eu ainda estaria esperando até hoje. Né? Então, isso tem várias passagens. Se você for ver a vinda de Jesus, já pensou se Jesus fosse esperar, tem que ficar tudo bem para vir. Até hoje eu não teria vindo. A própria parábola do semeador, a parábola do semeador o semeador saiu a semear, ponto. Ele não queria saber se estava chovendo, se estava varrendo o sol, se ia encontrar terreno pedregoso, se ia ter espinho, se ia ter pedra. Ele saiu. O semeador saiu a semear, ponto. Então tem que agir. Tá? E para fechar, procurem preencher o tempo com outras coisas além do medo, além de ficar ruminando o medo. Ficar ruminando o medo é contraproducente. Quanto mais você pensa no medo, mais ele cresce. Até que ele vai chegar a um ponto que você vai ficar paralisado. Quando você diz o medo me paralisa, é porque ele começou num ponto e foi crescendo, 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 até você ficou alimentando esse medo, pensando nele, até ele chegar a um ponto que ele vai lhe paralisar. Lembre-se que, tirando a questão dos 2 medos naturais, o resto foi aprendido. Tá? Então a pessoa diz, a pessoa sofreu um assalto, ficou traumatizada, ficou com medo de ser assaltada novamente. E aí começa a ter uma vibração correspondente ao assalto, a sofrer um assalto de novo.
Começa a dar importância excessiva aos comentários sobre assalto. Vê tudo sobre assaltos. Deixa tudo isso entrar. Se alimenta desse lixo tóxico mental, dessa morbidez de assalto, 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 sem passar pelo crivo do bom senso. Quando ela age assim, ela fica vulnerável, ela fica permissiva, vibratoriamente falando, e psicologicamente falando, a novos acontecimentos similares. Se não mesmo, às vezes até parecido. Então ela acaba atraindo por uma questão de sintonia, às vezes até de forma inconsciente. Eu me lembro de um caso de um homem que ele era um sábado, ele era casado, e ele ficou dizendo o tempo inteiro, eu participar de uma festa à noite, num local de eventos, com estacionamento interno, e ele ficou falando para a mulher, desde de manhã, disse, não vamos para essa festa, tá muito assalto, tá muito perigoso, e não dá para confiar, e bababá, e falou à tarde de novo, olha, pode ter, a vida tá perigosa, vamos ficar em casa, não vamos sair não, e tal. E foi até que foram. Nesse estacionamento tinha sei lá, grande, tinham centenas, no mínimo, de carros. Foram para a festa, voltaram, mais ou menos 2, 3 horas da madrugada, tinha um carro arrombado. De quem era? Do sujeito. Coincidência, né? Não é coincidência. Chama-se atração vibratória. O assaltante passa por ali e sente uma atração por aquele carro. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Apenas o que eu quero que vocês façam é saiam da vibração do pensamento do medo. Leiam alguma coisa, assistam uma útil, né? Leiam alguma coisa, assistam, vai assistir Big Brother, TikTok, isso aí não sei se vai resolver não, mas se puder ser algo mais útil, melhor, né? Atraímos o que pensamos. Tem um detalhe aí, tá? Não é bem o que a gente pensa, porque se fosse assim, né, eu ia ficar pensando aqui, dinheiro, esperar aqui cair dinheiro, né? Não é bem isso. A gente atrai o que a gente sente, introjeta nos nossos sentimentos e esboçamos em atitudes. É isso que a gente atrai, certo? Mas começa no pensamento, mas não é só o pensamento, certo? Ele tem que encontrar uma correspondência nos sentimentos corretos e na ação correta, tá? Isso é assunto de outra live também. E teve outro caso também que eu me lembro de um comerciante. Esse foi a realidade prática de policial. O sujeito, ele é comerciante e sofreu um assalto. Aí ficou revoltado, né? Como é que pode esses criminosos e tal, bababá, a gente trabalha duro, pá, pum. Beleza. Na investigação, o que foi descoberto por acaso? Que ele adulterava as balanças de pesagem do seu mercadinho. Ou seja, o sujeito roubava os outros. Coincidência, né? Então, ok, Alexandre. Então, diante de uma situação como essa, de um assalto, por exemplo, como é que a gente deve agir, né, diante do medo? Eu abordei um pouco, acho que na última live, né? Primeiro, reconheça o medo. Detecte, sim, tenho medo. Né? Segundo, aceite o medo. Eu estou vendo aqui que tenho medo e realmente esse medo faz parte de mim. Terceiro, você vai superar esse medo fazendo a sua parte. Mas para superar, você tem que primeiro reconhecer e segundo aceitar. Você não pode dizer, não, isso não é comigo. Não vai resolver. Né? Então, essa superação, você vai agir naquilo que lhe for possível, naquilo que depende de você, nos cuidados, nas atitudes, né? Para você estar mais alerta, porque se lembra que eu falei na última live? O medo tem duas finalidades: nos direcionar para um estado de alerta e atenção e despertar um potencial interior adormecido. Só tem essas duas finalidades. Não tem mais. Fora disso aí, é problema que tem que seguir o processo terapêutico. Tá? Então, o medo, ele tem que ser utilizado para você como um bom conselheiro. Seja para você ter uma maior atenção, o cuidado, seja para você verificar que potencial você precisa desenvolver. Tá? Então, não é para lhe paralisar. Se está lhe paralisando, já chegou a um nível crítico que tem que ter aprofundamento, aí precisa saber o que está acontecendo. Tá?
Então você tem que perguntar, qual é a melhor atitude a fazer? Qual é a melhor a fazer? Ah, tem o Covid, pode matar, então eu tenho que ficar em casa enclausurado. E é essa a melhor atitude? Não sei. Se de repente for uma pessoa idosa que não tem problema, pode ser que seja. Mas você é uma pessoa ativa, tem que trabalhar e tudo, isso não vai ser coerente com a melhor atitude. Né? Mas também você não vai adotar comportamentos irresponsáveis. Tá? Agora, tipo assim, sei lá, você você comeu alguma coisa e tem infecção intestinal. Aí você vai deixar de comer porque você teve infecção intestinal? Não. Mas você não vai mais comer naquele local. Ou pelo menos, se for comer, eu acredito que você não vai comer pelo menos a mesma coisa, você não vai comer. Né? Então, por quê? Porque o medo lhe levou a atitude de maior prudência, de maior cuidado. Aí está tudo certo. Tá? Então, o medo ele serve para isso, para fazer que a gente haja melhor. Não é para paralisar. Se está paralisando, há algo errado aí. Tá? Talvez até uma programação subconsciente que está lhe impedindo aí, ou algo que você veio cultivando durante muito tempo. Tá? Porque paralisia, nada é parado. A vida é impermanente. Se você botar uma água parada, cria lodo. Né? Então, nada é parado. Tá? E para fecharmos mesmo, já passamos aqui 15 minutos, né? Eu tenho prometido que não ia passar de 1 hora. Mas é rápido. É só outra estratégia para o medo, que vale, inclusive, porque eu falei para ansiedade. Respiração e meditação. Tá? Respiração pausada, abdominal com a barriga, tá? E tranquila. Porque a respiração traz centramento, traz vitalidade. Então, requer treino. Assim como a meditação também requer treino. Depois a gente pode até fazer também outra live sobre meditação, tá? Porque tem algumas particularidades, muitos mitos em torno da meditação. Mas, para mim, assim, eu me considero uma pessoa antes e depois da meditação. Tá? Até porque muitas percepções, por exemplo, daquilo que é a raiz do medo, vem em meditação. No silêncio, a mente consciente. A meditação não é silenciar a mente. Tá? Porque a mente está sempre atuando, né? É você minimizar a ponto de você aprofundar, tá certo? Isso é só um dos tabus que se falam, né, sobre meditação. Não é silenciar a mente, tá? Pessoal, perguntas, o que mais aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui o YouTube. Conheço a pessoa que não consegue dizer um não, né? Deixa eu ver se tem aqui o... Deixa eu puxar aqui mais a tela. Pronto, aqui não tem. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Aqui tem. Vamos lá. Rapidinho. Quais os principais sintomas de pessoas que têm medos irracionais? Eita, tá aberto demais aqui. Os principais sintomas de pessoas que têm medos irracionais? Normalmente a sintomatologia pior de medos irracionais é o bloqueio, né? Mas sintomatologia física é muito variável, depende de pessoa a pessoa, né? A pessoa pode ter, sei lá, medo, taquicardia, sudorese, depende. Normalmente vai no elo mais fraco da pessoa. Cada pessoa tem um elo mais fraco, né? Garganta, estômago, né? Se for sintomatologia física que você está dizendo, muito variável. Se for sintomatologia emocional, é bloqueio, paralisia, tá? Por exemplo, como eu falei aqui, o medo irracional, o medo de lagartixa, não tem, racionalmente não faz sentido. Você está aqui, a lagartixa pequenininha está lá na parede, não está lhe atacando, você vai ter sudorese, taquicardia, como eu falei. Então, né, isso é um sinal, é desproporcional, né? É o que a gente chama de sintoma fóbico. Resposta desproporcional, catastrófica em relação ao objeto visado. É que nem barata. Pô, a barata está lá pequenininha, você é grande, qual é o sentido racional de você ter todo um problema em relação à barata? É porque é algo subconsciente. Tá? E a outra aqui é: medo provém da insegurança? Eu acho que eu respondi essa pergunta. Assim, quando se fala medo gera insegurança gera medo, não sei. Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Eu acho que eu respondi isso nos stories. Mas não é isso que importa. O que importa é qual é a matriz desse medo. Tá? Qual é a causa originária dele. Tá certo? Porque insegurança é um sintoma. De onde ele vem? Isso é o que importa. Né? O medo é um sintoma. De onde ele vem e para que ele serve, é isso que importa. Certo? Que é o que a gente abordou aqui. O que mais? A live fica salva? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, né? Riane chegou atrasado, tá perdoada. Quem chegou depois aí, a live tá gravada, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu só queria fazer uma consulta rapidíssima com vocês aqui.
para a próxima live. Adeilson, né? Fala, Adeilson. Até que ponto não as pessoas estão ligadas tão somente ao ato contributivo do indivíduo querer ajudar em si? Peraí, até que ponto não as pessoas estão ligadas tão somente ao ato contributivo do indivíduo querer ajudar em si? São desculpas conscientes muitas vezes, tá? A pessoa diz assim, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar. Eu também dizia isso, quando eu tinha dificuldade de dizer não, eu dizia, porque é para ajudar, mas não era. Normalmente, a nossa mente consciente mente. Normalmente não, a maioria das vezes. A não ser quando a gente acessa a causa originária, tem consciência correta, aí sim, aí o consciente vai trabalhar de forma correta. Tá? Mas tá bom, chega de perguntas. Agora eu queria consultar com vocês aqui. Quem quer que... Eu vou dar 3 sugestões aqui para a próxima live. Depressão, raiva ou como lidar com as emoções e autoestima. O que vocês acham melhor aí para a gente lidar na próxima sessão? Depressão, raiva e controle das emoções ou autoestima? Bota aí, alguém vai digitando aí. YouTube também. Acho que alguma coisa se resolveu no meu inconsciente, porque eu estou com uma sensação de bem-estar que não estava sentindo quando a live começou. Olha só que interessante. A Cássia está colocando aqui no YouTube que ela disse o seguinte, acho que alguma coisa se resolveu no meu inconsciente porque estou com a sensação de bem-estar que não estava sentindo quando a live começou. Vejam, pessoal, a importância da participação ao vivo. Porque existe um campo que atua. Não vou entrar em detalhes aqui. Quando você assiste gravado, é outra história, tá certo? A percepção é menor. Você não tem a conexão do campo agora online, né? Instantânea, tá? Então, é totalmente diferente. Então, por isso que faça um esforço quando possível. É claro, quem não puder, a gente compreende, mas faça esforço quanto possível. Tá? E tudo que eu falo aqui, eu não estou falando... vou fazer uma live aqui e vou ficar falando, blá, 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 BBB. Não faz o meu estilo. Quem me conhece sabe... Quem me conhece sabe que eu sou assim em todo canto, né? Do trabalho, em casa, em todo canto. Não tem mascaramento aqui. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo focando numa abordagem terapêutica. Então, eu falo para que aquilo possa auxiliar, mesmo eu não estando na presença da pessoa. Tá certo? Então, tá aí a prova da Cássia. Que bom, Cássia, que tenha gerado todo esse bem-estar. Tá certo? Então, imagine, né? Se isso é capaz de gerar numa live, o que dirá num processo terapêutico profundo, que às vezes dura até 3 horas. Né? Depressão. Controle das emoções. Próxima live, perdão. Vai ter live sobre perdão, tá, Cida? É uma live... Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de... A gente trabalhar alguns conteúdos antes de chegar nesse, porque é bem sensível, tá? Então, estrategicamente, eu vou deixar um pouco mais para frente. Esses 3 que eu coloquei agora, depressão, controle das emoções e autoestima, dá para a gente trabalhar agora, tá? A gente deve fazer a live aí por algum tempo ainda, pelo menos acho que 1 mês ou 2, tá? Mas depois vou ficar revendo aí os projetos. Vamos lá. E aqui? Autoestima. Nesse momento de pandemia, creio que o tema depressão está muito propício. Autoestima, depressão... Raiva, autoestima, controle das emoções, raiva, autoestima, depressão. YouTube aqui, controle da autoestima. Ixi, vocês estão me deixando confuso. Eu acho que tá, depressão tem bastante, controle das emoções também. Tá, então, vamos ficar nesses 2, por enquanto, tá? Entre depressão e controle das emoções, se for o caso, eu posso fazer uma mixagem e vou ver, tá? Beleza, então tá bom. Raiva. Certo. Tá bom. Fechamos, pessoal, então. Fechamos por hoje. Na próxima vamos falar ou de depressão ou controle das emoções, enfim. Vou refletir sobre isso. Pedir auxílio ao campo, mas realmente alguém falou aí, né? A Riane, eu acho, né? Falou que a depressão é propícia. Realmente o número aumentou muito, né? A demanda terapêutica com pessoas com depressão aumentou realmente muito,
tá? Mas também a parte do controle das emoções vem muito a calhar nesse momento também, tá certo? E especialmente em relação à raiva, tá? Fechado. Então, boa noite a vocês. Lembrem-se, sempre lives às terças-feiras, 20 horas. Na segunda-feira eu abro caixa de perguntas nos stories, gravo alguns videozinhos, vou postando respostas lá que já auxiliam bastante a mim para direcionar a live e as pessoas também. Então, sempre me perguntem pelas caixas de perguntas dos stories, tá? É só clicar lá no espaçozinho embaixo, tem um espaçozinho, digite sua pergunta aqui, aí você vai poder clicar e digitar. Porque fica bem organizado para mim, para poder responder. Tá certo? Não façam no inbox do Instagram, que fica mais complicado para eu responder. Tá bom? E por enquanto eu estou apenas YouTube e Instagram, tá certo? Eu tenho uma conta no Facebook, mas não se chateia, eu dificilmente vejo, porque realmente eu não tenho condições de lidar agora com tantas redes sociais, tá bom? Então eu estou focando aqui por uma questão de eficiência. Todos os seus seguidores são... Não entendi. Boqueteiros? Não entendi. Então é isso, pessoal. Gratidão pelas colocações. Gratidão também por vocês terem todas as colocações que vocês fazem, de pessoas que dizem que se beneficiam da live assim, assim, assado, de que conseguiram benefícios e tal. Isso, para mim, realmente é um motivador enorme, tá certo? E agradeço demais para todos aqueles que têm compartilhado comigo essas situações de pessoas que têm se beneficiado. E a própria pessoa também, tá certo? Então é isso, fechamos. Terça-feira daremos continuidade abordando aí depressão, controle das emoções, tá bom? Então, obrigado a vocês, boa noite, boa semana, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, saúde a vocês.